Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo repleto de informações do Coringão, nosso clube do coração. Fiel, se você apoia Duílio Monteiro Alves, se você apoia André Sanches, se você apoia o jornalista Juca Kfouri, se você apoia esta mídia que está apedrejando o Corinthians, eu peço aqui humildemente para vocês se retirar do vídeo, porque este vídeo com certeza não é para você. Se você ama o Corinthians, se você acha que essa mídia destrói o Corinthians, porque somos o maior clube do Brasil, se você quer uma opinião sincera e honesta, se você apoia a presidência que tirou a renovação e transparência do poder, este vídeo eu creio que seja para você. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, é totalmente gratuito. Quando chegarmos a 30 mil inscritos, vou sortear 2 camisetas iguaizinhas essa aqui para vocês, fiel. Queria dar para todo mundo, mas infelizmente fica muito caro se eu fizer isso e não tenho essa condição. Já deixou o seu like, já se inscreveu em nosso canal, então o meu muito obrigado por isso. Vamos falar de Corinthians sem enrolação. A todos vocês que têm filhos, este vídeo eu coloquei na legenda que ele é para maiores de 18 anos, apesar que nas configurações do YouTube eu já seleciono essa opção que ele não é vídeo para criança. Mas se você, papai ou mamãe, tio, vovô, que tem algum filho, sobrinho que assiste o Corintianeiro, eu não sei como eu vou me portar neste vídeo aqui, porque eu vou usar todas as minhas forças para defender isso aqui, ó, o Corinthians. Certo, fiel? Então vamos lá. Fiel, primeiramente, esta mídia maldita, ela voltou a atacar o Corinthians. Ela voltou a apedrejar o Corinthians como se o Corinthians fosse um lixo, tá? E eu já vou citar nomes, porque neste canal aqui eu não fico em cima do muro, não adianta. Agora estão aí falando que existe um laranja, um intermediário, sobre a questão do contrato da VaideBet, que antes nada tinha acontecido, nada tinha extrapolado, porque o Rubão tinha o seu cargo. Vocês concordam comigo? O Rubão sabia do intermediário, mesmo ele falando que questionou o Augusto, intermediário da VaideBet, ele questionou o Augusto, só que ele ficou no cargo, ele tinha o cargo dele lá, ele ficou de boa. Inclusive o craque Neto no programa Os Donos da Bola mencionou isso aí. O senhor Rubão, por que o senhor não questionou enquanto você estava no cargo? Por que você não pediu demissão e disse que havia algo errado? Com certeza a gente olharia com outros olhos essa situação. Não, mas bastou o Rubão sair e começar a prejudicar o Corinthians, questionar o contrato, prejudicar o Corinthians tentando atingir o Augusto Melo, sem se importar se o Corinthians será ferido ou não. Esse Rubão, fiel, esse diretor que esteve presente na renovação e transparência, o Corinthians caiu para a 2ª divisão, tá? O Rubão estava lá, o Corinthians caiu com a renovação e transparência. Então o Rubão, Duílio Monteiro Alves, André Sanches são a oposição. Eles vão fazer de tudo para prejudicar a instituição Corinthians, porque o Augusto Melo tem a cadeira presidencial. Quanto o Augusto Melo for uma ameaça para eles, eles vão prejudicar o Corinthians. E tudo que o Augusto Melo vem fazendo, mais de 11 contratações, maior patrocinador master do Brasil, tudo isso vai gerar uma grande polêmica, porque eles estão vendo que vão ser outra lambada nas próximas eleições, porque o Augusto Melo está fazendo chover água de pedra. Fechou com a Forte Lux, inclusive eu quero trazer aqui para vocês, tá? Uma correção. No vídeo passado eu trouxe que a Forte Lux teria fechado com o Corinthians, tá, fiel? Por um ano, que seria 3 milhões aí mensais, equivalente a 33 ou 36 milhões anuais. Ela fechou por 3 milhões e meio, se eu não me engano, por 7 meses, tá? Só para corrigir para vocês aí, Forte Lux que vem para a barra frontal do Corinthians, peço desculpas a vocês. Fiel, esta corja, esse pessoal, porque eles são corruptos, aqui eu não tenho medo de falar, eles prejudicaram o Corinthians, cara, da pior forma possível. O Augusto Melo assumiu esse Corinthians detonado, quebrado, é a palavra mais forte a se dizer, e mesmo assim o Augusto Melo conseguiu trazer grandes patrocinadores e contratar 11 jogadores. Se deram certo futebolisticamente ou não, não é esse o assunto. O assunto é, houve uma reformulação, promessa de campanha
do Augusto Melo, tá? Então a oposição, ela vai apedrejar, ela vai atacar o Corinthians, isso é normal, ainda mais partindo de pessoas que não têm caráter. Mas agora a mídia querer fazer com o Corinthians tudo de novo que já fez todos esses anos, aí eu vou falar aqui, é lógico que eu não vou admitir. Primeiramente, vocês lembram o que essa mídia vagabunda, essa mídia maldita fez com o Corinthians na época que o Corinthians trouxe o Cuca? Só para vocês entenderem o objetivo e o quanto eu quero esclarecer para vocês essa situação. Vocês lembram? Vocês que foram a favor do Cuca, vocês lembram? Que começaram a falar que o cara era estrupador de um crime aí de 30 anos atrás, que ele já tinha sido absolvido. Começaram a pregar o pau no cara, até ameaçar a família do cara, até o cara não aguentar e pedir o cargo do Corinthians, que se tivesse no Corinthians hoje, o Corinthians estaria bem melhor, porque ele está arrebentando lá no Atlético Paranaense. Mas no Atlético Paranaense ninguém falou nada sobre o caso do Cuca de 30 anos atrás. No Atlético Mineiro ninguém falou nada sobre o caso do Cuca 30 anos atrás. No Santos ninguém falou nada sobre o caso do Cuca 30 anos atrás. E todos os clubes que ele já dirigiu, ninguém falou nada. Porque o Cuca é um dos grandes técnicos aí que não dirigiu o Corinthians. Aí ele só foi pro Corinthians que virou um alvoroço. Aí todo mundo começou a falar. Aí virou um caso de urgência, porque teria que retomar, porque que o Corinthians está na cabeça em contratar um treinador que cometeu um crime desse? Que o Corinthians é louco, mas os outros clubes não, tudo normal. O Corinthians contratou o Cuca, o Corinthians era louco, criticado muito, todos os dias, por Chico Garcia, o maior anticorintiano que existe nessa face da terra, e o canal do senhor Chico Garcia, tá? 95% da fama do canal do senhor, porque o seu canal ele é imenso, você já está chegando a milhões de inscritos, você deveria ser mais grato a isso aqui. E eu vou falar mesmo, você deveria ser mais grato ao Corinthians. No seu vídeo de hoje, você está dando risadinha de canto de boca, sendo sarcástico. É, porque tem coisa errada nesse contrato aí do Corinthians. 95% do seu canal é Corinthians, porque se você falar do Grêmio, você quebra. Seu canal quebra, não tem audiência, torcida medíocre, não tem audiência. Mas 40 milhões de torcedores, você vai falar, você vai ganhar a sua audiência. Mas na hora de criticar, você é o primeiro. Igual você fez com o Cuca, todos os vídeos martelando o cara, martelando. Você e essa mídia canalha. Agora chega a situação da Vai de Bet, opa, vamos lá, Fel. Corinthians tem o maior patrocinador master do Brasil. Calma que tem algo errado aí. Aí começa as especulações da mídia. Por causa de um diretor de futebol canalha, sem vergonha, que é o senhor Rubens, o famoso Rubão, soltou aí que existia um intermediário. Aí a mídia começou a cavucar, porque é o Corinthians. Porque se fosse outro time, aí a mídia passa pano. Aí a mídia fica tranquila. Não, isso é normal, Fiel. Vou passar a minha opinião para vocês referente a este caso aqui, tá? Referente a este caso, a esse patrocínio master do Corinthians. Intermediações em grandes contratos é absolutamente normal que você pague comissão para quem está intermediando. O Igor, patrocinador, vírgula, tá? Investidor, que já ajudou o Corinthians na contratação do Mateuzinho, foi um dos intermediários, ajudou o Corinthians e muito na época da gestão, renovação e transparência, já emprestou dinheiro para o Corinthians. Inclusive, o senhor Igor estava negociando os direitos de transmissão de TV com a Brax. Se o Corinthians fechasse com a Brax, é lógico que ele vai ganhar uma comissão por intermediar a negociação. Segundo o Samir Carvalho, jornalista, colunista da UOL, dispensa apresentações, tem um canal gigante no YouTube, ele trouxe a informação hoje que o Igor, inclusive informação para vocês também, mas a informação é do Samir, o Igor está em Dubai fechando com a Fly Emirates os names e rights da Neoquímica Arena, do estádio do Corinthians, a mais de 1 bi. Vocês acham que se ele fechar, ele não vai ganhar uma comissão em cima? Ele vai perder tempo, sair daqui do Brasil, viajar lá para Dubai, os gastos para chegar lá, negociar, conseguir o acordo do Corinthians. Parabéns, tá? Não quero nada, não. É lógico, intermediações são normais. Não estou falando que o Samir disse que ele vai ganhar algo, tá? Estou dizendo que o Samir só disse que ele está lá negociando com a Fly Emirates, maior
cara, a maior empresa aérea do mundo, tá? Patrocina Real Madrid e grandes times. Mas é lógico que, na minha opinião, na minha concepção, ele vai ganhar algum valor por isso, tá, fiel? Aí vem o Juca Kfouri fazendo uma matéria sobre o Corinthians, que é o pior corintiano que já existiu da face da terra. O Neto não gosta dele, o Casagrande não gosta dele, nenhum jornalista gosta dele, porque esse cara é imundo. Esse cara é anticorintiano, esse cara aí é um lixo, é uma escória de ser humano. Prejudica o Corinthians em todos os seus programas. Eu nunca vi ele elogiar o Corinthians apenas uma vez. Uma vez eu vi. Então, pessoas que criticam o Augusto Melo, é lógico que eu critico o Augusto Melo pela venda do Wesley a 30 mil euros. É lógico que eu vou criticar a gestão. Mas pessoas igual o Juca Kfouri, que fazem tudo para estremecer esta nova direção, essa nova gestão, esta nova administração, para mim, são aliados da oposição do Corinthians. E eles estão pedindo para rever o contrato da Vaidbet. Cara, será que os caras não pensam? Pô, o Augusto Melo conseguiu algo que nós não conseguimos em 16 anos. O maior patrocínio master do Brasil, equivalente a uma bolada de 360 milhões em 3 anos. Lógico que quem ajudou a fazer essa parceria dar certo, vai haver aí, pessoal, uma intermediação, vai haver uma comissão. Isso é absolutamente normal. Normal. O Augusto Melo, o Corinthians fez uma nota oficial dizendo que existe um intermediário e que vai pagar X para o intermediário. O Corinthians próprio disse em nota que vai pagar X para o intermediário tal. Se eu não me engano é o André Cassundé, que ajudou o Augusto Melo na campanha. O cara tem influência, o cara tem uma empresa de sucesso, ajudou a intermediação com a maior patrocinadora master do Brasil. Aí vem Chico Garcia quebrando o pau em cima do Corinthians. Gente, vai feder, tem coisa errada aí. Sendo que o cara, a audiência do cara é corintiana, a audiência do o que faz o canal do cara crescer é o Corinthians. Vem um merda do Juca Kfouri falar merda do Corinthians a vida toda e as pessoas dão sustentação a palavras de Juca Kfouri. A jornalista, se eu não me engano, da TV Cultura, ou sei lá onde que esse cara tá. Aí vem outros jornalistas falando merda. Aí vem canais de outros times falando merda. Igual o Flazoeiro, é o maior canal do Flamengo que existe. O cara faz mais de 200 mil visualizações por vídeo. É a média do cara. Falando, tá vendo aí? O senhor Juca Kfouri falando que o maior patrocinador master do Brasil tá cheio de rola este contrato. Palavras dele. Porque ele ficou queimadinho, porque o Flamengo passou a não ter o maior patrocínio master do Brasil. Aí ele começa a enaltecer o time dele. Você está vendo aí que o Flamengo não tem esse tipo de rolo. Cara, se você tá queimadinho porque o Gabigol vestiu a camisa do Corinthians, você que vai para... Você tá entendendo? É lógico que ele vai querer vestir a camisa do Corinthians. É o sonho dele jogar no Corinthians. Maior torcida do Brasil, seu animal. Tá? Então preocupa com esse time seu aí, que também é cheio de escândalos, esse Flamengo do caralho aí, tá? Preocupa com o seu timinho aí, não vem querer jogar bomba aqui no meu time não, porque eu vou defender essas cores aqui, aonde quer que eu esteja, tá? Então eu vou defender contra Duílio, eu vou defender contra André Sanches, eu vou defender contra o Juca Kfouri, eu vou defender contra Rubão, eu vou defender contra a mídia que envolve o Corinthians em escândalos, que faz tudo uma coisa pequena virar uma proporção gigante, porque a mídia, o que ela transpassa aqui é que ela está a favor da oposição, porque a oposição está caindo a pau, está no Conselho Deliberativo do Corinthians matando a pau, pedindo explicações, criando tumultos dentro do Corinthians. Fizeram da saída do Cássio um tumulto criticando o Augusto Melo. Cara, com todo respeito ao Cássio, ele saiu porque quis, na minha opinião, saiu porque é reserva, não aceitou o banco de reservas e saiu. Aí todo mundo pega esses assuntos e começa a fazer do Corinthians um mártir, começa a fazer do Corinthians alvo de críticas pesadas. Aí começa a conturbar um ambiente que futebolisticamente está duvidoso ainda. Vocês concordam? O Corinthians não é um time candidato a títulos? É um time que está em reformulação. Toda reformulação precisa de águas tranquilas, precisa de paz e não de conturbação de ambiente, que é o que a mídia sabe fazer. Volto a repetir para vocês. Olha o que esta mídia maldita fez com o treinador Cuca quando ele chegou no Corinthians. O cara ficou 3 jogos e pediu o cargo,
porque nenhum outro time ele foi criticado. O próprio Cuca em entrevista disse: gente, eu nunca recebi tantas críticas em proporções tão altas assim. Mas porque ele está no Corinthians, o maior time do Brasil. Aí uma intermediação, um intermediário que recebeu uma comissão por negociar um contrato multimilionário é motivo de escândalo no Corinthians. O senhor Jorge Nicola, que apesar do senhor Jorge Nicola falar de todos os times do Brasil, ele só tem audiência por causa que fala uma parte do seu vídeo do Corinthians. Então, são um monte de jornalistas medíocres, um monte de jornalistas sem vergonha, falando mal do Corinthians, sendo que são sustentados pelo Corinthians. São sustentados por isso aqui, ó. Você está vendo esse símbolo aqui, caralho, ó? Você está vendo isso aqui? Está vendo? Esporte Clube Corinthians Paulista. Vocês são sustentados por isso aqui. Porque Grêmio não dá audiência, Santos não dá audiência, São Paulo não dá audiência, Palmeiras não dá audiência, porque o Corinthians no Brasil, vamos falar do estado de São Paulo, porque no Rio de Janeiro muita gente fala que é o Flamengo. E eu tô falando aqui de um senhor de um canal, mas eu tenho que respeitar o Flamengo, os torcedores do Flamengo, tá? Estou falando desse senhorzinho, desse flazoeiro aí que veio criticar o Corinthians por causa do contrato e por causa do merda do Gabigol que vestiu a camisa do Corinthians. Eu não tenho culpa disso, tá? Então eu tenho que respeitar. Mas vamos falar do estado de São Paulo. Fiel, o Corinthians está anos-luz na frente de Palmeiras, São Paulo, Santos ou qualquer outro time do estado de São Paulo em número de torcida, com torcida mais consumista, a torcida mais apaixonada, a torcida que apoia o Corinthians do começo ao fim. Então está anos-luz desses times pequenos. Então vocês, jornalistas, se sustentam deste time aqui. Se não fosse o Corinthians na vida de vocês, vocês estavam... E principalmente muitos jornalistas que têm canais por aí, senhor Jorge Nicola, senhor Chico Garcia, entre outros, tá? Não estou fazendo acusações contra os jornalistas, até porque eu não estou acusando, estou acusando aqui as pessoas que estão prejudicando o Corinthians. Mas esses jornalistas aí, porque para mim aqui que não presta é renovação e transparência, mas esses jornalistas estão se alimentando e ajudando a apedrejar o Corinthians. Foi provado algo perante a polícia? Abriu uma investigação para ver? O Corinthians foi declarado culpado? Não. Então, por que vocês criticam tanto o Corinthians? Vocês prejudicaram o Cuca, a família do cara. O cara teve que pedir demissão. Tem intermediário no Corinthians e vocês estão fazendo o maior escândalo, coisa que é normal. Por que vocês não vão lá apurar a 77 lá que comprou o Vasco, que tá a maior conturbação lá? Porque não tem audiência, né, seus? Né? Não tem audiência, mas o Corinthians é campeão em audiência. Então vocês fazer uma coisa pequena virar algo gigante, para vocês é maravilhoso, porque aí vocês vão conseguir audiência. Só que aqui não. Aqui nesse canal ninguém vai calar minha voz não, tá? Eu vou falar o que eu penso, vou continuar aqui com o maior amor e carinho com vocês inscritos. Você que não concorda com o que eu estou falando, você tem total liberdade de comentar. Vivemos em um país democrata, tá, fiel? Existe democracia aqui neste país, então vocês comentem, por favor, tá? Porque você concordando ou não, eu vou respeitar a sua opinião. É o que nós, seres humanos, tem que fazer, respeitar a sua opinião. Mas estou cansado de ver o Corinthians apanhar tanto desta mídia, sendo que muitos vivem dele, muitos sugam o Corinthians, muitos precisam do Corinthians. Eu fui o único canal que não trouxe informações relevantes ao contrato da VaideBet. Então, ó, pedrejando o Corinthians. E eu tô quieto, porque são assuntos que prejudicam o meu time. Eu não quero trazer assunto aqui para prejudicar o Corinthians. É assunto que deixa um clima conturbado. Apesar do meu canal não ser um canal gigante, mas está crescendo muito rápido, graças a Deus, graças à nossa parceria. Inclusive, deixa seu like e se inscreva aí para nos ajudar. É um canal pequeno, mas ali as pessoas que eu atingir ali 10 mil visualizações por vídeo, já vão atingir um número bom de pessoas para ouvir o meu pensamento e para ver se concorda comigo referente ao que esta mídia canalha, esta mídia lixo está fazendo com o Corinthians. Nunca deram voz para o Juca Kfouri. Nunca deram voz para o Juca Kfouri. Mas agora estão dando, porque é o patrocinador master do Brasil. O maior patrocinador master do Brasil está no Corinthians. Aí todo mundo está pegando a informação de um cara totalmente anti-corintiano e fazendo virar um alvoroço. É a mesma coisa do Chico Lang, que com todo respeito ao jornalista, dá
milhões de informações furadas, é ou não é, fiel? É ou não é? Pega o Chico Lang lá, a mesma coisa do Chico Lang vem cair noticiar um escândalo e todo mundo dá voz a isso. É uma coisa imperfeita no meu modo de pensar. Não estou fritando o jornalista aqui, mas a maioria das informações não bate. Então você pega um Chico Lang, um Chico Garcia, apesar que o Chico Lang não tem nada a ver com essa história, tá? Eu até peço desculpa, é apenas um exemplo que eu quero passar para vocês. Pega um jornalista sem vozes há muito tempo e começa a dar motivo de escândalo para prejudicar o Esporte Clube Corinthians Paulista, porque é um Corinthians, né? Aí dá audiência, aí vocês têm que pegar e noticiar e fazer tudo virar um escândalo. O que mais me dói é que vocês vivem do Corinthians. Porque se vocês fossem viver do time de vocês, se vocês fossem cobrir só o time de vocês, vocês não teriam respaldo nenhum, porque não tem audiência nenhuma. Essa é a grande realidade. Fiel, quero que vocês comentem referente a esse assunto. Eu poderia ficar falando aqui, cara, durante 3 horas. Mas eu tenho que respeitar o seu tempo também. Já estou atrasado, o vídeo já vai entrar um pouquinho atrasado na plataforma. E eu tenho que encerrar este assunto, tá? Quero agradecer demais a sua presença neste vídeo. Comentem, quero saber a sua opinião. O meu muito obrigado por tudo, tá? De tarde tem mais vídeo do Corintianeiro e vai Corinthians!